Nesta quarta-feira, o presidente Lula discursou durante a Marcha das Margaridas, movimento que reúne trabalhadoras rurais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e sem terra. O chefe do executivo fez mais uma promessa: dividir as riquezas do país. O Brasil já está melhor e vai melhorar ainda mais. A economia vai continuar crescendo e nós vamos dividir o resultado desse crescimento com o povo brasileiro. Só faz sentido um país crescer se a riqueza desse crescimento for distribuída, chegar nas mãos de vocês, fazer a roda da economia girar e melhorar a vida das pessoas. Lula também voltou a atacar Jair Bolsonaro, a quem chamou de fascista e genocida. Já o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi recebido com apelos sem nenhuma ligação com a pauta da agricultura familiar. Um grupo de mulheres pediu para o ministro prender Jair Bolsonaro. Tudo bom, pessoal? Olá. Silvio. E o Dino sorri, né? Democracia que chama, né? Olha, bom, hoje, aparentemente, pela fala lida, você vê que a Janja estava entregando o discurso para que ele lesse, ele estava no figurino de líder do MST com essa fala, porque o MST voltou à ativa no governo dele, com invasões de terra, e ele se comporta dessa forma. Essa história de vamos dividir riquezas, dessa forma como ele fala, essa bravataria, ele precisa parar. Ele não tem votos no Congresso Nacional para aprovar praticamente nada, só quando despeja um caminhão de emendas parlamentares, muito dinheiro e com a ajuda dos seus auxiliares, inclusive em outros poderes, coloca uma faca no pescoço do presidente da Câmara, Arthur Lira. Só assim ele consegue aprovar alguma coisa e é muito pouco. Ele não tem base parlamentar para construir todas essas propostas. Por fim, eu acho que basta desse discurso de ódio. É preciso parar e é preciso defender a democracia. Ele está acusando, xingando o seu antecessor do cargo. Agora, ele pode falar isso? E os seus opositores não podem chamá-lo, por exemplo, de condenado, de corrupto, não podem usar nenhum tipo de adjetivo contra ele, porque foi o que ele disse há poucas semanas, ao lado do mesmo Flávio Dino. Lançaram um tal de pacote da democracia, que também não vai passar pelo Congresso Nacional, mas que pregava uma casta super privilegiada, um foro super privilegiado para ele, para o vice, para os ministros do Supremo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que não poderiam sequer ser hostilizados em lugar algum. E, por falar nisso, aproveito aqui para lembrar que já passou aí um mês daquele episódio ocorrido em Roma envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. A suposta agressão a ele, que nós repudiamos se ela for comprovada. Mas até agora as imagens não chegaram ao Brasil. Cris, quero te ouvir. Aí ouvimos um trecho da declaração do presidente Lula, ele que estava ao lado aí da primeira-dama Janja, e disse que fez uma promessa, né, em dividir as riquezas do país. Cris. Esse ele é compulsivo, né, para espalhar fake news. É um bravateiro desenfreado. Não à toa ele foi dizer, já a terceira vez que eu estou citando nesse programa aqui, ele foi dizer para Maduro melhorar as narrativas, porque ele é especialista nisso, né, na campanha, com o Janones, que era o coordenador de campanhas digitais, também formando milicianos digitais para espalhar fake news. E as fake news vêm sempre nesse tom de enganar os mais pobres, os mais humildes, fingir que ele é o pai dos pobres, o representante das minorias. Só que não, ele vive abraçado com o cara, o ex-ministro dele lá, que teve dinheiro descoberto no apartamento, aquelas malas de dinheiro, ou com os irmãos Batista, né, o Joesley e o Wesley, que depois ele carrega para a comitiva Furacão lá para a China. Esses magnatas cheios de dinheiro, seja dinheiro lícito ou ilícito, pouco importa, estão sempre junto do Lula. Não sei como é que ele consegue enganar tanta gente de que ele representa as minorias e as classes mais pobres. Aí, repetindo aqui o que a Paula chamou na apresentação dessa entrevista: trabalhadoras rurais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e sem terra.
é uma massa de mulheres manipuladas pelas narrativas do PT há décadas, há muitas décadas, e que continuam na miséria, continuam inclusive na miséria intelectual, a ponto de sair pedindo prisão de uma pessoa contra a qual não pesa nenhuma condenação até o momento. Então, jamais poderiam estar pedindo prisão de alguém que não cometeu um crime e não teve direito à sua defesa, pelo menos ao trânsito em julgado de um processo criminal. É uma ignorância tamanha, mas é espalhada pelo próprio Lula, pelo líder maior dessa gente que acha que está sendo representada por ele. Não está. Ele engana a pobre. Ele retira milhares da fila do Bolsa Família e deixa essas pessoas à míngua. Ele está provocando desemprego no país com essa política econômica desastrada. A inflação está aí para todo mundo ver e não adianta jornalista militante sair dizendo que é necessário aumentar o preço da gasolina agora, depois de décadas dizendo que, obviamente, é ruim para todo mundo quando aumenta os preços e a inflação aumenta junto. Então, é só prestar atenção um pouco no que é dito e ver se é verossímil para não cair nesse conto. E o ministro Flávio Dino da Justiça, que papelão, né? Ouvir pessoas pedindo prisão de alguém que sequer foi julgado, muito menos condenado, e ficar ali dando risinho debochado. Augusto? Olha, eu tenho feito o possível para localizar alguma coisa feita pelo governo de útil. Como diz o Zé Roberto Guzzo, nos seus artigos, nada aconteceu até agora. O Brasil parece sem governo. Já estamos, aqui, ó, estamos em agosto. Daqui a pouco termina agosto e nada aconteceu. Eu espero que na minha ausência não tenha mudado o plano, um dos grandes planos do governo, que é nomear mais 2 ministros de alguma coisa, ele só tem o nome, que são André Fufuca e Silvio Costa Filho. Pergunto ao Silvio Navarro, continua de pé essa ideia? Perfeito, continua assim. Pois bem, Silvio, eu fui procurar saber quem são esses 2 aí. Eu nunca tinha ouvido falar, antes que os nomes surgissem, aí fui ver, tá. O Fufuca é líder da bancada do PP. É isso. E o Silvio Costa Filho não lidera bancada nenhuma, me parece. Eu falei, bom, esses caras devem ter um currículo espetacular, porque eles servem para qualquer ministério. Já foi anunciado pelo governo, formalmente, que eles serão ministros. Do que depende. Pode ser do esporte, porque descobriram que o currículo da Ana Moser se resume num item, assim, foi uma boa jogadora com atacante dos times de vôlei da seleção brasileira. É currículo para ser ministro no governo Lula. Essa está com o cargo balançando, é da cota pessoal, não rende voto no Congresso, vai perder o cargo. Quem vai para lá pode ser o Fufuca, pode ser o Silvio Costa Filho. Eles entendem de esporte, lá fui eu procurar. Eu vi o que esses caras já fizeram nos muitos anos em que têm ganhado a vida aí como deputado federal e descobri o seguinte, que eu fui filho de prefeito na hora errada, né? Eu fui filho de prefeito quando você tinha ali a entrada de graça no cinema, ganhava ingresso para o parque, às vezes ia para o circo e de vez em quando via jogo de futebol. Agora, virar ministro, eles vão virar até onde eu consegui descobrir, porque eles são filhos de prefeito. Antigamente era o contrário, né? O ministro era uma coisa importante, ele elegia um candidato a prefeito. Agora vem junto com a filiação. Como o Fufuca Dantas, pai do Fufuca, é prefeito já pela 2ª vez de uma cidade maranhense, que era distrito e ele ajudou a emancipar, pronto. Ele tem tanto prestígio que merece nomear um ministro do Lula. Se fosse só isso, seria menos caro que os métodos anteriores, né? O primeiro método para conseguir apoio no Congresso foi a metodologia usada, deu no mensalão. Segundo, deu no petrolão, pelo Lula. Agora,
ele está nomeando esses caras para conseguir votos. Eu acho que só isso aí não vai bastar, porque o PT simplesmente não consegue se meter em nenhum sistema de cooptação de deputado que não envolva dinheiro, e muito. Então vem por aí casos de polícia. Mas, no momento, eu só estou indignado com o calendário, né? O calendário gregoriano. Nasci na época errada. Hoje, se eu nascesse filho de prefeito e o cara fosse nordestino do PT, vocês daí a pouco teriam de me entrevistar como ministro. Já pensaram?